Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., um podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje nós vamos tratar de um tema que já repercutiu na mídia nesses meses do ano, mas que promete repercutir ainda mais até o final desse ano, pelo menos, que é reforma tributária. Para tratar desse assunto, convidamos a Rafaela Canito, advogada tributarista, para que vocês possam saber um pouco mais sobre tributos diretos, indiretos, o que é guerra fiscal, esses e outros temas mais que envolvem o nosso assunto principal. Mas antes de trazer a nossa convidada para a conversa, eu vou dar um tempinho para vocês curtirem o nosso vídeo e se inscreverem no canal, para não perderem os próximos episódios do programa. Meu nome é Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do nosso programa com meu amigo Max Bandeira. Tudo bem, Max? Tudo bem, Bruno? Bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês para bater esse papo. Antes de entrar na nossa conversa, Rafaela, eu vou pedir para você a gentileza de você se apresentar para o pessoal que está escutando, que está assistindo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais do seu trabalho aí na seara do direito tributário. Legal, pessoal. Eu queria agradecer o convite aqui do pessoal do Etc. É um prazer estar aqui para falar de um jeito descomplicado sobre direito, aspectos jurídicos e reforma tributária, se é que é possível falar em descomplicação aqui, né? Eu sou advogada, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência na área tributária especificamente, tenho algumas especializações em tributário, outras especializações mais fora da casinha, tipo gestão de projeto, regulação, que foram especializações que eu fiz sentindo necessidade de fazer para entender melhor as repercussões tributárias sobre as atividades que são desempenhadas no nosso país. Dá início aqui ao nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre tributos, essa divisão de tributos diretos, tributos indiretos, que muitas vezes a gente vê no noticiário o pessoal falando disso, de uma forma que pode se tornar inacessível, enfim, só nós aqui que trabalhamos com o direito temos muito bem a ciência disso. Então, só para contextualizar o pessoal, tributos indiretos, a gente está falando aqui de ICMS, de IPI, enfim, tributos que vão incidir normalmente sobre o consumo. De outro lado, a gente tem os tributos diretos, como imposto de renda, que incidem sobre a renda ou patrimônio das pessoas diretamente, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas. E muita gente culpa a chamada regressividade do nosso sistema tributário, né? Aquele fator de que, às vezes, pessoas com menos condição financeira acabam pagando cargas tributárias proporcionalmente maiores, atribuem a culpa dessa regressividade a esses tributos indiretos. E boa parte das notícias que nós vemos sobre reforma tributária dizem que isso vai ser atacado, isso vai ser objeto de alteração. Então, explica para a gente, por favor, como é que funciona esse sistema tributário hoje e o que é que se busca corrigir com essa reforma tributária que vem sendo discutida e se ainda vai fazer sentido essa discussão de separar tributos diretos e tributos indiretos. Bruno, realmente a gente tem um sistema tributário bastante complexo. Eu acho que, para a gente começar a nossa conversa, o ideal aqui é que eu faça uma contextualização de como é que a gente chegou até aqui. E aí, para fazer isso, eu já quero fazer um trato, né, com os ouvintes aqui, com os telespectadores do programa de vocês, que é o seguinte: eu vou me preocupar em ser um pouco menos técnica, ou melhor, vou me preocupar menos com a técnica jurídica e mais com a didática, para que esse vídeo e essa discussão sobre reforma tributária acesse o maior número de pessoas possível. A gente já tem outro tipo de material na internet disponível para quem já tem o conhecimento jurídico técnico. Então, acho que a nossa finalidade aqui é incluir mais gente nessa discussão que interessa a todos nós como sociedade. O que acontece com o nosso sistema tributário? A tributação nada mais é do que a forma como um país decide captar recursos para sustentar as atividades que ele tem que sustentar. Então, a nossa Constituição, eu vou falar da de 88, que é a mais recente, que é a que está vigente, ela vai trazer uma série de obrigações para os entes federados cumprirem. Educação, saúde pública, regulação, fiscalização, várias atividades que precisam ser sustentadas, custeadas de alguma forma. E como é que a gente faz isso? Com uma grande vaquinha. É uma vaquinha mesmo, dessas que a gente está acostumado. Cada um vai lá, contribui com um tanto de dinheiro, forma lá o cofrinho do ente e ele, com esse dinheiro, vai distribuindo os recursos de acordo com as regras tributárias. Acontece que a gente tem, por cultura até, uma forma complexa de ver as coisas, de ver as relações, de ver as situações, e isso reflete no sistema tributário que a gente criou. Então, por isso vem essa discussão, tributos diretos, tributos indiretos, aí você vai ter um monte de taxa, um monte de contribuição, outras coisas que estão até fora dessa discussão. E aí o nosso sistema foi sendo criado de uma forma que tudo que o constituinte, né, que é o legislador que criou a Constituição,
decidiu que era uma manifestação de riqueza, virou um motivo de tributação. E onde é que estão as manifestações de riqueza para a nossa Constituição Federal? Elas estão na propriedade. Então, se você é proprietário de um imóvel, de um carro, se você recebe uma herança, se você recebe uma doação, ele entende que a propriedade dessa riqueza seria o suficiente para algum tipo de tributação. E aí você vai conhecer as figurinhas que a gente recebe lá na nossa casa todo ano, IPTU, IPVA, tal, que vão tributar essa riqueza já constituída. Você tem um tipo de tributação que vai em cima do aumento da sua renda, do seu acréscimo patrimonial, e aí a gente vai falar dos tributos diretos, que são também os tributos que incidem não só no corporativo, nas empresas, na atividade do dia a dia, mas no nosso dia a dia como pessoa física. Então, você vai lá, tabela progressiva, o leão, todo ano, a gente acabou de entregar aí nossa declaração 31 de maio. O que ele está buscando ali? Tributar o que você acresceu de renda na sua vida, o que você ganhou a mais do que o que você tinha no período anterior. E aí você vai ter imposto de renda, para as pessoas jurídicas você vai ter contribuição social sobre o lucro líquido também, você vai ter PIS/COFINS, outros tributos que vão incidir sobre receita. E aí você tem todo um arcabouço que eu entendo que é o grosso do nosso sustento, que é constituído pela tributação sobre o consumo, que são esses tributos indiretos que a gente está falando aqui. O que são tributos indiretos? O que significa incidir sobre consumo? Significa que tudo que é produzido e vendido dentro do país vai sofrer uma tributação que pode ser ou não cumulativa. Nossa, estou falando um monte de palavra difícil de uma vez. O que isso significa? Você fez uma bala na sua fábrica, uma bala para as crianças, um doce. O ato de industrializar essa bala pode ter tributação, que é um tributo federal, chamado IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. O simples ato de industrializar uma coisa no Brasil gera tributação. Vamos discutir se isso faz sentido, se não faz? Está sendo discutido na reforma. Para muita gente não faz mais sentido existir um tributo pelo ato de industrializar. Isso, em tese, não tem um acréscimo de patrimônio ali, enfim, tem várias discussões sobre isso. Mas esse tributo já sai daí. Foi industrializado, tem um tributo. Quando eu vou revender esse tributo, foi criada uma outra figurinha que é o ICMS, que é, assim, o grande vilão da complexidade tributária no Brasil e que eu sou apaixonada, é minha área de especialidade, então sou suspeita para falar sobre o ICMS, mas é isso, o ICMS tem um arcabouço super complexo e aí ele incide exatamente quando você comercializa uma coisa. Tem umas outras hipóteses, mas eu vou parar aqui na comercialização da mercadoria. Então, você doou a mercadoria, em tese não deveria ter ICMS. Mas se você tem uma mercadoria que é revendida, você precisa tributar pelo ICMS, que é o tributo que vai para o Estado. O IPI foi para o ente federal, que é a União. O ICMS vai para o Estado. Essa mercadoria já foi onerada aí por 2 tributos só nessa nossa conversa. Fora isso, as contribuições ao PIS e à COFINS, que foram aquelas que eu falei lá antes, que incidem sobre a receita, elas também têm um componente de não cumulatividade que vão fazer incidir sobre a receita que você gera quando você vende essa mercadoria para uma outra pessoa. Então, você tem mais um tributo aí. Você contratou um serviço para te ajudar ali na industrialização do seu produto, esse serviço vai vir provavelmente com o ISS, que é um tributo que é devido para o município. Ou seja, a gente está vendo aqui 3 esferas tributárias, o ISS, o nome dele é Imposto sobre Serviços, então por isso que eu falei quando você contrata um serviço, você vai vendo 3 níveis de entes na federação, todos com algum tipo de recurso que remunera esses entes para que eles exerçam as competências que a Constituição mandou eles exercerem. O que a Constituição mandou? Todos os nossos representantes lá no Congresso Nacional sentaram, e ali tem representação de todos os estados, a gente sabe bem disso, porque a gente vota periodicamente, e daí a importância do voto, que são essas pessoas que sentam lá na cadeira e decidem que competência cada prefeito, cada governador, ou presidente da República vão ser obrigados a cumprir, né, para a população, prover a população disso, e, consequentemente, quais as formas de remuneração que esse ente vai ter para ele conseguir fazer frente a essas obrigações. Então, tudo começa ali no bate-papo que o Congresso Nacional tem, aquelas discussões enormes, gigantes e longínquas para definir isso. Por isso que a reforma tributária é tão complicada. Por quê? Porque ela depende de uma conciliação entre toda essa galera. Então, a origem do nosso problema começa em como? Começa onde? No nosso federalismo. O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema de federação, que significa que você tem 3 tipos de entes convivendo na nossa administração pública, que não tem hierarquia entre si, que é a União Federal, são os estados, os 27 que a gente conhece, 26 estados e o Distrito Federal, então 27 unidades da federação, e os municípios, que são mais de 5.500. A nossa formação numa federação tripartite cria a sensação de que a gente tem quase 6.000 Brasis aqui dentro. Cria uma sensação que a gente não tem um poder só, uma administração pública só, que a gente fica tendo que dar satisfação para todos eles, e todos eles fiscalizando a gente e tendo que fazer frente a atribuições diferentes, e isso gera toda a nossa complexidade. A gente quer abrir mão disso? Ainda não, porque a reforma tributária presume a manutenção e a total observância
desse pacto federativo, tá, gente? Então, assim, onde surge a origem da complexidade? Surge na forma que a gente decidiu se organizar como nação. Uma vez que a gente decide que a gente precisa ter a União Federal, 27 unidades da federação e mais de 5 mil municípios para distribuir a competência e cada um fazer um negocinho, então um vai ser responsável por guarda municipal, o outro vai ser responsável pela polícia militar, o outro vai ser responsável pela polícia rodoviária federal. Você vai distribuindo funções. Quando distribui funções, você tem que distribuir a arrecadação também. E aí você vai complexificando o sistema. Você vai precisando ter vários tributos que vão com destinações específicas, tal. Então, essa é a grande origem da complicação que a gente tem hoje. Por que a gente precisa de uma reforma tributária? Mais do que para reduzir carga tributária, é para reduzir complexidade e para reduzir litigiosidade. Porque você imagina, se os fiscos se comportam como antagônicos, né, se os estados entendem que o município tem um interesse divergente do estado, eles não trabalham em conjunto, é muito comum que os dois, município e estado, várias vezes cobrem de você tributos sobre uma mesma coisa que você fez. E aí eles não conseguem se decidir se isso é um fato gerador de uma dívida de ISS, de um fato gerador de uma dívida de ICMS, e aí você tem que dever satisfação para todo mundo e uma insegurança jurídica tremenda, porque a gente está vendo que a gente está gastando muito dinheiro com o chamado custo Brasil, que é para conciliar todas essas obrigações, atender a fiscalização de todo mundo. Esse custo é oneroso, tanto para o Estado quanto para o contribuinte. E a gente está com uma reforma voltada totalmente para uma simplificação do sistema, uma redução de litigiosidade, uma uniformização entre os estados, entre os municípios, entre a União Federal de entendimentos, regressividade, que você comentou. O que é regressividade? Quando a gente desloca uma tributação para o consumo de mercadoria, a gente não sabe quem está comprando essa mercadoria. Então, você não vai ter o mais rico pagando mais caro por esses tributos sobre o consumo. Essa balinha que eu dei de exemplo lá no início, no final da cadeia, ela tende a custar a mesma coisa para a pessoa de baixa renda e para a pessoa de renda mais alta. Isso é justo? E aí a gente entra aqui em critérios de política distributiva. Porque no final do dia, proporcionalmente, a pessoa mais pobre está pagando mais caro, porque ela ganha menos. Né? Então, aquele conceito de progressividade que a gente vê no imposto de renda, quem ganha mais paga uma alíquota mais alta, isso acaba não acontecendo na tributação sobre o consumo, que está focada só no produto e não está se importando muito com quem está comprando. Como hoje o nosso sistema vê isso, endereça isso, ele prevê desonerações específicas para alguns produtos, você vai discutir desoneração da cesta básica, ele prevê regimes especiais, regimes diferenciados, tudo isso complexificando as fiscalizações e os sistemas como um todo. Eu vou encerrar essa fala geral sobre isso, porque eu acho que a gente vai entrando nos meandros e nos detalhes desses assuntos ao longo da conversa, mas é mais para dar um overview de por que é tão complicado. E aí, por que faz sentido manter a separação de diretos e indiretos? A tributação sobre consumo, ela está na Constituição Federal, balizada lá. E hoje, o que a gente está discutindo? Uma proposta de emenda à Constituição Federal. A reforma de imposto de renda pode ser feita no âmbito legal. O que isso significa? Não precisa da quantidade de parlamentares que precisa para você aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Então, ela é uma proposta mais simples. Se eu hoje discutir, resolver tudo ali entre os parlamentares sobre imposto de renda, eu consigo que em 2024 isso já esteja valendo. Isso não vai acontecer para a reforma sobre o consumo. Então, a gente não tem tanta pressa na reforma do diretos, porque a reforma do indireto vai levar tanto tempo até você conseguir fazer ela ser efetiva, que você vai precisar amadurecer essa reforma para fazer uma reforma de diretos compatível. Senão você corre o risco de reformar o imposto de renda agora e ter que reformar daqui a pouco de novo, quando a reforma de consumo fizer sentido. Aproveitando o gancho aí que você tratou da complexidade do sistema tributário brasileiro, a gente sabe que a complexidade realmente do nosso sistema tributário é um fato. O nosso sistema tributário é marcado por uma alta carga, e aí essa alta carga vai encontrar exceções aí, incentivos fiscais aqui, benefícios ali. E no caso dos tributos indiretos, essa complexidade é ainda maior devido à multiplicidade de impostos que incidem sobre o consumo. A gente está falando aí tanto de impostos quanto de contribuições, enfim, de tributos em geral. A gente está falando aí de IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc. E às vezes a gente discute até a interação entre um tributo e outro, se um tributo entra na base de cálculo do outro, etc. A gente viu isso muito na mídia nos últimos anos, quando havia aquela discussão no STF, na chamada tese do século, né? Além disso, cada imposto tem a sua própria base de cálculo, alíquota, regime de apuração, e ainda tem, por via de regra, tem um sujeito ativo diferente. Você paga o ISS para o município, você paga o ICMS para o Estado, você paga IPI e as contribuições para a União. Isso tudo gera uma complexidade muito grande e um custo muito grande de você permanecer em compliance com o sistema tributário nacional, né? As pessoas que defendem uma reforma do sistema tributário,
elas dizem que a simplificação do sistema pode reduzir esses custos de conformidade, o que também poderia incentivar a atividade econômica e criar empregos, pelo simples fato de que você vai demorar menos horas para cumprir todas as suas obrigações. Além disso, ao reduzir a complexidade do sistema tributário, uma reforma poderia tornar mais atrativa a formalização de empresas que, por sua vez, teriam acesso a uma série de benefícios, como crédito mais barato, acesso a mercados formais, etc. Em segundo lugar, argumenta-se que a reforma poderia ajudar a reduzir a burocracia e a litigiosidade associada ao sistema tributário nacional. Grande parte do PIB brasileiro está em discussão no judiciário, e às vezes as discussões levam décadas, e depois o STF tem que vir e dizer se o sujeito deveria ter recolhido a CSLL desde 1990, essa história toda de retroatividade da coisa julgada tributária que também teve na mídia recentemente. Por fim, a reforma tributária também poderia, de acordo com quem defende, estimular a competitividade e a produtividade de empresas, porque, ao simplificar o cumprimento dessas obrigações, as empresas se tornariam mais competitivas, tanto localmente quanto internacionalmente. A gente sabe que o Brasil tem um PIB muito pautado no consumo e no mercado interno, e a gente tem um grande horizonte para explorar, talvez, aí, de mercado internacional, de comércio internacional, que, eventualmente, pode também ser aberto por uma reforma tributária, ou ser fomentado por uma reforma tributária. A gente sabe também que esse não é o elixir para todos os males. Eu queria perguntar para você, diante desse cenário que a gente apresentou, se é realista a gente esperar uma redução da informalidade como resultado de uma reforma tributária, se a informalidade brasileira resulta em parte da complexidade do sistema tributário, e até se, por acaso, o Simples Nacional resolve isso em alguma medida, e se é realista esperar também uma redução da burocracia e da litigiosidade. É possível descomplicar o nosso sistema tributário? E como a proposta de reforma tributária vai viabilizar isso? A gente vem tentando essa descomplicação desde que a gente complicou, tá, Marx? Então, assim, o Simples Nacional, você trouxe mesmo um exemplo. O Simples Nacional, que sucedeu o Simples anterior, já eram tentativas, né, do fisco de tornar mais palatável para aquele pequeno empresário, né, o cumprimento de obrigações tributárias, tanto acessórias quanto a principal, que a gente chama de principal, o recolhimento do tributo em si, e obrigação acessória, aquela série de declarações, emissão de notas e satisfações que a gente tem que dar para o fisco brasileiro, né, nas 3 esferas. Isso já é uma tentativa de simplificação. Se tem, inclusive, muito receio de que a reforma tributária impacte nessa simplificação que já deu certo para uma parcela da população que já conseguiu se formalizar. Tanto que as discussões sobre a reforma tributária hoje estão fazendo de tudo para não refletir no Simples, para não mudar muito em relação a eles e criar uma outra sistemática para o resto da população, e aí população eu estou falando também das empresas, tá? Estou falando aqui em caráter abrangente, que torne o sistema mais simples para essas pessoas. Me parece, pela leitura dos projetos, que tem um interesse que essa reforma tributária e essa política incentive a formalização. Porque, na verdade, a gente está querendo usar nessa reforma a não cumulatividade como um vetor, um incentivo a que os contribuintes se inscrevam para conseguirem uma não cumulatividade plena. E aí eu preciso explicar o que é não cumulatividade para que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página. Um produto, desde que ele é importado do exterior ou desde que ele é fabricado no Brasil, ele vai passando por diversos agentes da cadeia de comercialização. Então, você vai ter o fabricante, às vezes manda para outro fabricante, para aquele produto é insumo de alguma coisa, às vezes manda para um distribuidor, às vezes manda para várias lojinhas varejistas, um vai comprando do outro, né? Aí vai para o ambulante, até chegar finalmente no consumidor final. Isso vai fazendo com que tenham incidências tributárias a cada saída dessa. Lembra que eu falei que o ICMS incide sobre uma comercialização de um produto? Toda vez que você comercializa um produto, você tem que ver qual é a regra de ICMS que se aplica e recolher o ICMS. Isso vai onerando a cadeia. Daí, um dos pressupostos da nossa Constituição para tentar manter uma política distributiva foi criar o princípio da não cumulatividade, que é simplesmente dizer, eu não quero que o tributo sobre o consumo acumule e nas várias etapas da cadeia. Eu quero poder aproveitar como moeda o que eu já recolhi nessa cadeia para o passado. Então, se eu comprei uma caneta com R$5 de ICMS, quando eu revender essa caneta e isso me gerar R$8 de ICMS a pagar, eu tenho que poder pegar esses R$5 e abater desses 8 e pagar só 3. E aí você vai fazer essa caneta chegar no consumidor final com um valor total de tributo sobre consumo menor. No nosso sistema de hoje, isso não tem funcionado perfeitamente. Essa foi a constatação de diversos estudos
econômicos e de juristas sobre a situação, que deu início a essa discussão sobre reforma tributária, que já tem mais de uma década, tá? Por que não funciona? Porque a complexidade vai fazendo com que você tenha benefícios fiscais no meio da cadeia. Então, vamos supor, essa caneta veio tributada lá do início, aí, de repente, ela passou por um contribuinte que conseguiu uma isenção na saída dele. Esse cara não vai pagar ICMS na saída, né? Esse tributo vai ser isento, ele não vai pagar o ICMS, entretanto, todo o ICMS que ele recolheu para trás, que ele veio embutido no custo quando ele comprou a caneta para revender, vai ser jogado fora. E isso está no custo dessa caneta, porque quando ele tira isso, quando ele revende isso com isenção, ele não tem direito a manter esse crédito, isso não serve para nada. E aí ele vai lá vender o isento, a outra pessoa que comprar, se revender, vai ter que recolher o ICMS em cima de tudo, porque ela não vai ter a visibilidade dos créditos que essa cadeia acumulou. Esse é um exemplo de problema que a gente tem no nosso sistema hoje. Outro problema que a gente tem no nosso sistema hoje, a gente incentiva a exportação no Brasil, claro, a gente quer que o nosso mercado seja muito bom e conhecido internacionalmente. Então a gente zera o ICMS quando exporta a mercadoria. Isso gera créditos acumulados, porque esse exportador foi comprando as coisas com incidência de ICMS, quando ele vende 100 para ir mais barato, só que ele fica com um monte de crédito acumulado que ele deveria fazer jus, e pela legislação ele teria que ter como aproveitar isso. Seja transferindo para outra pessoa que precisa do crédito, seja conseguindo uma restituição, por qualquer mecanismo que o legislador preveja. Só que na prática a gente enfrenta uma grande dificuldade de operacionalizar isso. Os estados acabam não aceitando sempre, nem com facilidade, o uso desses créditos acumulados, e no final do dia a gente onerou do mesmo jeito a exportação do produto. Então, esses são exemplos que eu estou dando de como o nosso sistema atual não tem funcionado. Somando a isso o fato de que você ter diferentes cargas tributárias, então um produto vai ser 18%, outro vai ser 12%, outro vai ter uma redução de base de cálculo de 66,66%, você vai tendo um monte de complexidade na sua operação, você vai ter que parametrizar sistema para cada detalhe desse. Você vai ter que ter gente contratada para fazer o compliance disso, para ver se está cumprindo todas as regras tributárias. Tudo isso é custo para a empresa. Tudo isso vai onerando. E isso é um custo indireto tributário, né? Você não está pagando o ICMS, mas está pagando todo um custo para ter que pagar o ICMS direito, que vai embutir no custo da tua operação. Aí você tem que contratar advogado. Eu adoro. Mas, né? Não custa barato. Aí você vai contratando advogado para ter consultoria e mesmo assim você não consegue segurança jurídica plena. Porque, como o Max falou, às vezes a discussão vai amadurecendo, chega no STF e volta tudo, e todos os advogados que você contratou ficam ali desprevenidos porque o STF mudou de entendimento e todo esse custo acaba sendo, se não em vão, né, com menos efetividade do que podia ter tido, e você tem que mudar tudo de novo. Num país que está, né, acelerado para desenvolvimento de infraestrutura, por exemplo, que é um setor que eu trabalho muito, que é a minha área de especialidade, em setor elétrico, telecom, os mercados regulados, óleo e gás em geral, num setor que para um país que pretende se desenvolver com infraestrutura, não ter segurança jurídica é mais prejudicial do que a tributação em si. Então, se eu soubesse que a tributação é 80%, mas ela é 80%, talvez uma tributação desse tamanho terrível fosse melhor para um setor de desenvolvimento de infraestrutura do que um sistema tão desorganizado como com tanta complexidade e tanta insegurança jurídica. Porque como você faz projetos de 30 anos, de 50 anos, concessões gigantes, se você amanhã tudo pode mudar sobre o custo dessa operação, né? Então, assim, não vamos ter tributação de 80%, não quero isso aqui foi uma figura de linguagem para a gente descontrair um pouco, mas o fato é que a gente precisa muito de segurança jurídica e simplificação no nosso sistema. Além disso, toda essa burocracia faz com que a gente tenha mais chance de errar do cumprimento das obrigações acessórias, o que vai e da principal, porque você tem mais variáveis para observar, e isso aumenta a litigiosidade, que gera uma burocracia tremenda, um custo grande, um contencioso para administrar por anos, que às vezes vai ganhando, chega no STF, tudo muda. Então, assim, insegurança jurídica e instabilidade, que para um país que quer crescer é muito danoso. Pegando aí um gancho no que você falou, Rafael, a gente vê que essa complexidade torna muitas vezes a atividade empresarial mais difícil, mais custosa, né? Tem até uma estatística que diz quantos dias de trabalho por ano se perde operacionalizando a estrutura tributária de uma empresa, né? Só com contador, advogado para pagar imposto. E quando a gente fala em reforma tributária, não tem como não falar do imposto único. No Brasil, muita gente defende bastante, né, com unhas e dentes aí, o imposto único. E a gente sabe que também isso vai enfrentar dificuldades. A gente já falou sobre isso. Temos impostos que são dos municípios, temos impostos que são pagos para os estados, temos impostos que são pagos para a União. Então, alguém vai perder, alguém vai ganhar, isso vai gerar uma dificuldade aí de se alinhar os interesses e as necessidades dos entes federativos.
A gente queria ver a sua opinião. Você acha que o imposto único no Brasil seria realidade, esse imposto único que congregaria bens e serviços, digamos assim, no mesmo imposto, no mesmo tributo? E além desses desafios políticos de entes federativos brigando entre si, quais são os desafios práticos que você acha que uma medida como essa traria para a sua implementação? Bruno, você foi direto no ponto, né? A reforma tributária, ela vem se pautando em vários estudos de direito comparado. E aí, quando a gente fala do IVA europeu, a gente vê uma diferença substancial entre o nosso país, o nosso sistema e o deles, que é, outra vez, o fato de sermos uma federação, né? É muito mais simples você implementar um imposto único quando você tem um único ente administrando tudo, né? Quando você tem uma conciliação simples entre a administração dos tributos, do produto da arrecadação, que é mais comum na Europa. Aqui no Brasil, a gente tem completa autonomia entre os entes e ninguém confia muito um no outro. Então, tem aquela discussão. A PEC 45 até veio, vamos fazer um IBS só, né? Vamos fazer um imposto único e aí a gente concentra a União, arrecada isso, a União distribui, os estados e municípios. Calma aí, mas a União vai fazer toda essa gestão? Como é que vai ser isso? E aí a PEC 110 prevê, na verdade, um IVA dual, que a gente fala, que vai ter lá um IBS dos estados e dos municípios, que já é um grande desafio, você imagina. Mais de 5.560 municípios, 27 unidades da federação, tendo que entrar num acordo ali para cobrar um único tributo, e um outro tributo que vai ser o IVA de competência federal, né? Então, vamos separar aí na proposta, pelo que está se encaminhando, a gente não sabe ainda, porque a proposta ainda está em discussão, mas pelo que as discussões estão se encaminhando, a gente está caminhando para um IVA dual, que é um imposto para estados e municípios, outro imposto para a União Federal, além disso, o imposto sobre seletividade, tá? Eu gosto só sempre de frisar, quando a gente fala sobre imposto único, que é um sonho assim no Brasil, né? Um imposto só, quero pagar um negócio só e me livrar disso. A gente está falando aqui só de reforma desses tributos sobre consumo, né? Isso aqui essa conversa não está impactando naquele PVA que você paga todo ano, no IPTU que você paga todo ano, no seu imposto de renda que todo ano você tem que pagar. Não tem nada a ver com isso. Imposto único, no conceito popular de imposto único, provavelmente não teremos, tá? O que teremos aqui? Uma simplificação. Hoje a gente tem mais ou menos 5 tributos indiretos que incidem no consumo de serviços e de venda de bens, e a gente está tentando transformar em 1 ou 2. E aí, agregado a esse 1 ou 2, que provavelmente serão 2, a gente vai ter um imposto de seletividade, que vai ser um imposto muito mais com cunho extrafiscal. O que isso significa? Menos do que querer arrecadar, o imposto de seletividade vai querer estimular ou desestimular a comercialização de determinadas mercadorias. Então, vamos supor que a gente quer desincentivar cigarro no Brasil. Então, o tabaco, o cigarro, pode ser que tenha um adicional ali desse imposto de seletividade. Perfeito, Rafaela. O que eu acho super interessante é que lá na Europa, que os países eles conseguem se entender para adotar um regime não cumulativo, né? E aqui no Brasil, todo mundo tem o mesmo passaporte, mas a gente não consegue se entender tão bem em relação a isso. Sobre isso, eu acho até bom eu comentar também, Max, se a gente tem o mesmo passaporte, a gente tem um Brasil só, mas com realidades regionais muito diferentes, né? Hábitos muito diferentes. A gente não entra em consenso nem sobre o que é cesta básica, porque a cesta básica para um lugar da região vai ser um alimento, para outro vai ser outro, são hábitos culturais muito diferentes, e isso complexifica muito o nosso sistema, fora o fato de que o sistema como já gerou várias formas de captação de recursos, inclusive penalidade, como eu estava falando, e aí você tem aí os grupos de interesse tentando manter, né, as suas arrecadações e seus regimes. Para evitar que os contribuintes se aglomerem nos nossos grandes centros comerciais, a gente foi desenvolvendo uma sistemática de incentivo em outros estados, né, que são mais afastados dos grandes centros, de atração de investimento por meio de incentivo fiscal, exatamente pela nossa complexidade, né? Então, a gente tem tudo isso para colocar na conta aqui. E além dos incentivos fiscais, no caso do ICMS, você tem até aquela história das operações interestaduais, e você tem, por exemplo, que Minas, para fins de ICMS, é Nordeste. Daí você vai na cidade de Extrema, aqui em Minas, que é aqui do lado de São Paulo, e vê várias indústrias que não escolheram estar ali por acaso, né? Vocês deixaram assim, já a bola para eu cortar sobre guerra fiscal, que é o nosso próximo tema. Quando a gente fala realmente em atrair investimentos, atrair empresas para uma região, para uma cidade, é o que todo governador de estado quer, é o que todo prefeito de cidade quer. E isso acaba gerando essa disputa entre estados e entre municípios para atrair esses investimentos, essas empresas que trazem emprego, trazem desenvolvimento econômico para a região. É que surge a tão falada e famigerada guerra fiscal, né? É realmente entes federativos disputando entre si esses investimentos
E para atrair essas empresas, eles acabam dando benefícios, isenções, que faz, do ponto de vista deles, político, econômico, total sentido, mas, em termos gerais, enquanto federação, geram problemas difíceis, muitas vezes, de contornar. Nesse contexto, Rafaela, você acha que a reforma traz mecanismos que poderiam enfrentar o problema da guerra fiscal, e que mecanismos seriam esses que a gente poderia adotar para, não sei se por um fim, mas pelo menos diminuir aí a beligerância entre esses entes federativos nessa guerra fiscal? A guerra fiscal é um problema que não é de hoje no Brasil, a gente conhece bem ela. Existem alguns polos aí que já são conhecidos como melhores incentivos fiscais para determinados setores, e aí já vão atraindo investimento, concentrando, né? E aí, o que é ótimo, porque os polos industriais são criados, você gera emprego, né, no local, gera população ali, porque atrai população também, porque senão vai todo mundo se aglomerar nos grandes centros. Enfim, existe ali a gente está se virando, né, com o mecanismo que a gente tem hoje. Mas o que eu entendo é que a reforma tributária hoje busca abordar esse ponto da guerra fiscal de um jeito até radical, abolindo benefícios fiscais. Então, no IBS, a ideia vai ser que não existam benefícios fiscais, salvo exceções assim, muito, muito esporádicas. Então, assim, você tem uma discussão sobre manter a Zona Franca de Manaus durante todo o período de transição do sistema para o sistema novo. Você tem uma discussão sobre determinados produtos ou segmentos terem uma alíquota menor. Mas são discussões, assim, muito pontuais e sempre uniformes, né? Então, eu acho que essa é a grande virada, assim, de chave que a gente tem nessa reforma tributária, que é um interesse em compatibilizar os interesses de todas as unidades da federação. Então, a ideia é que a gente tenha uma legislação nacional uniforme, uma alíquota uniforme. O que significa alíquota uniforme? Todos os estados vão ter a mesma alíquota? Vai ser, sei lá, 15% para todo mundo? Não, não é isso, tá? É, assim, uma alíquota uniforme para todos os produtos, a princípio. Então, não vai ter, a caneta, a alíquota é 18, mais o sapato, a alíquota é 17. Não, na verdade, todos os produtos, em tese, vão ter a mesma alíquota. Cada ente da federação vai ter autonomia para estipular qual é a sua alíquota. E o principal, o pulo do gato aqui, hoje a gente tem o recolhimento do tributo na origem. Então, o fabricante deu saída, recolheu o tributo, aí o outro vai recolhendo o tributo. Quem remete vai recolhendo o tributo, né? O ICMS, por exemplo. Agora, no novo sistema, o que se pretende é deslocar isso para o consumo. Então, o tributo vai ser recolhido para onde está o consumidor final. E aí, com isso, pouco importa onde é que está a indústria dentro do Brasil. O que importa é onde está o consumidor daquele produto. Então, os estados do Nordeste vão arrecadar tanto quantos consumidores ele tiver, né? Então, é meio que essa a tônica ali da grande mudança, né, que o sistema traz, a nova proposta, para tentar abordar e reduzir aí a guerra fiscal. Agora, pensando nos impactos da reforma, quer dizer, da proposta de reforma tributária no nosso dia a dia, a gente tem também considerações aí na mídia de que ela pode ter impactos significativos para os consumidores, né? A primeira questão seria a possibilidade de alteração dos preços de produtos e serviços, que pode causar variações. Basicamente, a gente viu, coloca ICMS na gasolina, tira ICMS da gasolina, e a gente sentiu isso do ano passado para cá. Qual o efeito que um tributo pode ter sobre um produto específico? Aqui eu não estou julgando se deve cobrar ou não tributo sobre produtos, eu acho que sim, mas, enfim, ao você cobrar uma alíquota uniforme, por exemplo, você vai tornar alguns produtos mais caros e outros mais baratos. Além disso, a depender da estrutura do novo imposto unificado, a reforma pode reduzir ou aumentar a regressividade do sistema tributário, ou seja, a tendência dos pobres pagarem uma proporção maior da sua renda em relação aos impostos, à proporção que os ricos pagam para comprar o mesmo produto. Isso você, inclusive, abordou na primeira resposta. Um tema bastante sensível, que também você tocou, é da cesta básica. Desde 2004, há alguns itens básicos que são isentos de tributos, como arroz, feijão e pão. Em geral, quando você tem algum choque na oferta, uma procura diferenciada por determinados produtos, por vezes o Estado responde com uma isenção. Por exemplo, às vezes você tem o preço, o tomate subiu muito, aí daqui a pouco o sujeito vem dar uma canetada e mexe no preço do tomate, ou mexe em alguma coisa que vai impactar no preço do tomate. Quando a gente fala de derivados do petróleo, isso é bastante comum. Mas essa desoneração da cesta básica em nível federal teve uma reforma bastante importante em 2013, que, por acaso, foi um ano em que a inflação do Brasil estava reacendendo, né? E a gente está agora
completando 10 anos daqueles protestos de 2013, que começaram pela tarifa de ônibus, que nada mais era do que uma reação à inflação generalizada que ia começar naquele período. Naquele ano, a então presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que zerou tributos federais sobre produtos básicos. E desde então não há cobrança de PIS/COFINS e IPI para bens como arroz, feijão, leite, trigo, pão, café, óleo, açúcar, papel higiênico e sabonete, que são os bens que compõem aí a chamada cesta básica. Além disso, estados têm tributos mais baixos sobre a cesta básica, em razão do que você também já comentou, da seletividade, né, do ICMS, que vige hoje pode ser que mude. O principal ponto de questionamento em relação a essa desoneração é que ela beneficia mais algumas pessoas do que outras. Quando eu baixo o preço do feijão para quem tem condições de pagar o imposto sobre feijão, eu deixo de chamar aquela pessoa que teria condições e teria capacidade contributiva para contribuir efetivamente com o sistema e financiar os serviços públicos de forma geral. Um estudo do Ministério da Economia, publicado em 2019, mostrou que, no fundo, os mais ricos se beneficiam dessa política de isenção da cesta básica. A pesquisa concluiu que os 20% mais pobres do país se apropriavam de 10% dos benefícios concedidos, enquanto os 20% mais ricos se apropriavam de 28,8%. É por isso mesmo que, dentro da discussão da reforma tributária de 2023, alguns deputados discutem a possibilidade de adotar um sistema alternativo de desoneração, uma espécie de cashback, que já existe lá no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, em lugar de você cobrar menos ICMS sobre o feijão de todo mundo, você cobra ICMS de todo mundo e devolve o ICMS para aquelas famílias que comprovem serem famílias de baixa renda. Dessa forma, você chama para contribuir quem eventualmente tem condições de contribuir, mas você deixa de cobrar o tributo de quem efetivamente não tem condições de contribuir. Considerando isso, eu queria fazer algumas perguntas para você. Como garantir que os impactos da reforma dos tributos indiretos sejam justos e equitativos? Como você vê essa discussão? Inclusive, se você quiser comentar esse assunto do cashback de impostos, como já foi implantado lá no estado do Rio Grande do Sul, e como enfrentar a regressividade e a acumulatividade dos indiretos, e também como abordar a questão da seletividade desses tributos. E, por fim, eu queria te perguntar quais são as perspectivas que você tem em relação à reforma tributária. A distributividade sempre foi uma preocupação do nosso legislativo, da nossa sociedade como um todo, e é por isso que a Constituição fala sobre princípios de seletividade, essencialidade, para garantir uma menor carga tributária em cima de produtos que a gente ache imprescindíveis. Dentre eles, o que tiver dentro da cesta básica, seja qual for o conceito de cesta básica que a gente atribuir. Porque, por exemplo, existe discussão se absorvente íntimo feminino deve ou não integrar a cesta básica. Discussões assim, você vai no detalhe da discussão do que é cesta básica, e quando eu falo num país de proporção continental, o que é cesta básica é muito variável. Então, esse é um primeiro ponto de discussão. Mas o que origina aqui a ideia da reforma tributária, por tudo que eu já ouvi sobre o assunto, de extinguir essa desoneração específica para a cesta básica e transformar isso num benefício para pessoas e não para produtos, é exatamente o fato de que existem outros estudos, né, de economistas que apontam que a redução da carga tributária não necessariamente aponta a redução de preço desse produto. Às vezes, esse impacto da redução tributária fica em benefício do vendedor, né? Ele vai apurar mais lucro, vai distribuir mais lucro, não necessariamente ele vai repassar no preço para o consumidor final. Não é embora pareça intuitivo e lógico, isso não acontece necessariamente, né? Então, com a observação de que o impacto na redução de preço era muito menor do que o impacto da renúncia fiscal, se começou a pensar numa forma alternativa na reforma tributária de abordar esse ponto e efetivamente conseguir uma política distributiva mais efetiva. O que está na mesa hoje é exatamente esse mecanismo do cashback, que já foi lá implementado no Rio Grande do Sul e está em avaliação pelo Congresso Nacional, que vai, na verdade, presumir que a gente vai ter uma devolução do imposto pago pelas famílias que comprovarem ser de baixa renda. Então, assim, em relação às perspectivas, são as melhores possíveis. E por que eu digo possível e eu coloco um sublinhado negritado nesse possível? Porque, como eu falei anteriormente, eu não acho que a reforma tributária que a gente está discutindo agora é perfeita para tudo que a gente precisa. Eu acho que ela é necessária e nunca antes a gente teve uma vontade política tão voltada, né, por tantos players diferentes, voltada para que a reforma aconteça. Eu acho que o sistema está inchado, o sistema não aguenta mais a complexidade, está todo mundo muito cansado do nosso nível de complexidade.
tanto os contribuintes quanto os fiscos, e existe esse apetite para que algo seja feito. Então, a gente tem um apetite político hoje para isso, a gente tem um ambiente favorável para a aprovação dessa reforma. O grupo de trabalho está conseguindo chegar numa proposta de conciliação entre a PEC 45 e a PEC 110 e os diversos interesses. A gente vai ter muitos desafios de implementação, mas a perspectiva é de que vai haver uma aprovação dessa reforma. Assim. A minha perspectiva pessoal, tá, gente? Não sei, não escrevam em pedra o que eu estou dizendo, é só assim, a minha impressão das notícias que eu tenho visto, enfim. Mas, com tantos interesses políticos aí conflitantes, a gente não sabe no final do dia a receita que vai sair oficial, né? A gente está aqui acompanhando as discussões, contribuindo. Eu acho que essa pergunta final aqui é uma oportunidade de eu fazer uma provocação, porque eu acho que é o momento, se algum setor tiver receoso dos impactos que essa reforma pode gerar, redução de benefício, aumento de carga tributária para o seu produto nessa linha de uniformização, porque, como o Max disse, alguns produtos vão reduzir tributação, outros vão aumentar. Quando você uniformiza, sempre tem alguém que vai pagar um pouco mais caro do que pagava. Não tem muito como fazer, porque, como eu falei, a despesa é a mesma. O cobertor é curto, precisa cobrir, né, as despesas dos entes, e a tributação vai vir de algum lugar. Quanto mais cashback a gente der, maior vai ser a alíquota do imposto que a gente está criando, porque a gente vai precisar ter dinheiro para devolver para as famílias. Tudo isso é um grande cobertor curto, precisa ser discutido. Eu queria aproveitar essa oportunidade para provocar a sociedade a vir para essa discussão, se informar. Acho que a bala de prata aqui é a informação mesmo. Como conversa boa passa rápido, a gente chegou aqui no nosso horário do programa. Então, eu vou chamar a vinheta e nós vamos passar para o nosso último bloco, o bloco da indicação cultural aí para esse feriadão. Chegou o momento tão esperado que gera tanto engajamento nas nossas redes sociais, que é a nossa indicação cultural. Como, excepcionalmente, o nosso programa vai ao ar na véspera do feriado, vocês vão ter mais tempo para curtir as dicas que a Rafaela trouxe para a gente hoje. Então, eu vou pedir a gentileza da Rafaela fazer a sua indicação cultural para o pessoal curtir esse feriadão. Legal, gente. Eu vou dar dicas aqui para São Paulo, porque eu estou em São Paulo. Então, é o acesso que eu tenho aqui. Eu vou dar uma dica muito para o meu perfil, porque eu gosto de assistir coisas e ter contato com coisas que são disruptivas para mim. O que significa? Que explodem minha cabeça, tá? Então, assim, esse fim de semana, acho que até final de junho, está sendo exibida aqui em São Paulo a peça Alma e Moral, que fica ali no Teatro na Paulista, onde era a antiga Livraria Cultura, que é uma peça excelente, não é para qualquer pessoa, porque é uma peça realmente que rompe assim, os nossos paradigmas, mas ela é excelente para quem está querendo expandir mesmo os horizontes e repensar como foi que a gente construiu a nossa sociedade. Eu acho que essa conversa vem muito em linha com o sistema tributário, porque o sistema tributário é todo pautado em como a gente decidiu formar o nosso Estado aqui, a nossa sociedade, e essa peça é muito disruptiva, tá? Nessa mesma linha, para quem quer só relaxar e ler um livro e tudo mais, eu indicaria o livro Pense de Novo, do Adam Grant, que é um livro que já é antigo, mas que mudou muito o meu jeito de ver as coisas, coisas que eu tinha consolidadas como pensamentos absolutos, ele chega lá e provoca e você vê que não é certo aquilo que você achava que era uma super verdade. Então, é um livro que faz a gente repensar demais. Como boa carioca que eu sou, embora esteja em São Paulo, eu não podia deixar de indicar também um sambinha, que eu conheci outro dia na Vila Madalena, que é o Samba do Julinho, gente. Uma delícia, tem todos os dias, começa às 11 da noite. Então, quem gostar aí de samba, principalmente os cariocas que estão aí em São Paulo perdidos, com saudade de casa, é excelente. Muito legal. Gilberto, que é baiano, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem quiser fazer uma viagenzinha rápida também, eu vou puxar a sardinha aqui para o Rio de Janeiro, uma viagem lá até Ilha Grande, Angra dos Reis, Paraty, praias maravilhosas para você desafogar aí um pouquinho do concreto que a gente vive aqui em São Paulo. Hoje a gente queria, então, agradecer a Rafaela por ter aceitado o nosso convite, por ter acreditado aqui no nosso projeto de trazer para vocês esse conhecimento e trazer de forma descomplicada para dar acesso às pessoas que estão aí assistindo o noticiário e muitas vezes não entendem, né, o que está se passando de forma exata. Então, agradecer a Rafaela não só por ter aceitado o nosso convite, mas por ter falado nessa linguagem simples, nessa forma muito legal de se comunicar. Quem agradece sou eu, Bruno, o convite, porque para mim é uma grande oportunidade estar aqui, conversar um pouco com vocês. Espero ter sido didática com as pessoas, mas se eu não fui, mandem dúvidas, o Bruno e o Max me encaminham e a gente bate um papo depois. É uma honra estar aqui e acho que é meu dever, como cidadã, tentar passar o máximo de informação para a nossa população possível. Então, muito obrigada. Para fechar,
Hoje também é aniversário do nosso amigo Max Bandeira. Feliz aniversário, Max. Eu sei que ele não ia querer que eu desse os parabéns ao vivo para ele, mas eu vou dar justamente para ele não me cortar na edição. Então também fica aí o meu muito obrigado para os nossos espectadores que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube e para os nossos ouvintes que estão nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer. Fica aí o nosso muito obrigado e até semana que vem.